Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que tinha se transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimada comunidade reunida aqui na Igreja Paroquial de São Benedito, nós estamos hoje na liturgia da palavra, lembrando, recordando de uma festa de casamento. Então nosso Senhor, depois nós vamos meditar o Santo Evangelho, tudo aquilo que Ele fala nas bodas de Caná, no seu primeiro sinal e assim por diante. Nós ouvimos na primeira leitura da profecia de Isaías, e aqui nós precisamos contextualizar o livro de Isaías. Então o livro de Isaías, ele contempla 3 partes. Uma primeira antes do exílio da Babilônia, a segunda durante o período do exílio da Babilônia, e o terceiro um período pós-exílio da Babilônia. E a leitura proclamada na liturgia deste final de semana é justamente aquela leitura em que o povo já passou pelas dificuldades do deserto, o povo já passou pelas duras penas e dificuldades, provações da fé, da esperança, do amor. E o profeta, quando surge na história, ele vem justamente para isso, para animar, para encorajar o povo a continuar a sua caminhada. E a profecia de Isaías que acabamos de ouvir, justamente é isso. A alegria voltou ao coração daquele povo que outrora haviam, entre aspas, perdido um pouco a alegria, perdido um pouco a esperança, perdido um pouco a sua fé. Mas Deus sempre suscitou na história homens e mulheres para que pudesse encorajar o povo a fazer a experiência da perfeita alegria, como diz São Francisco de Assis. A perfeita alegria voltou ao coração do povo de Israel, porque se outrora o povo estava desanimado, por isso que no texto nós ouvimos: nunca mais te chamarás desamparada, nunca mais ficará aquém da sociedade da época, porque Deus olhou com amor àquele povo, como se fosse um casal, uma experiência de um casal que precisa olhar para o outro e fazer a experiência do amor recíproco, o amor entre esposo e esposa. Então Deus fez essa aliança de amor para com o povo de Israel, uma aliança eterna, uma aliança que ultrapassou gerações e gerações, até chegar na divina providência do seu Filho a este mundo, a verdadeira e perfeita aliança concedida à igreja, ao mundo e à nossa fé. Quando nós olhamos o salmista, nós vemos a alegria do salmista que canta: cantai ao Senhor Deus um canto novo, é o canto da alegria. Por isso, meus irmãos, neste final de semana, na liturgia da palavra que acabamos de ouvir sendo proclamada, nós precisamos
temos já alegria, mas se outrora, no nosso caminhar da vida, formos perdendo a alegria que vem do coração de Deus, a gente precisa recuperá-la. E só podemos recuperar essa perfeita alegria, como eu disse, citando São Francisco, em Jesus. Então o povo, após passar a dificuldade do deserto, o povo neste pós-exílio da leitura primeira proclamada, nós vemos que o salmista canta alegremente. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, não um canto triste, não um canto desesperançado, sem esperança, mas um canto de alegria, cuja fonte é o coração do próprio Deus. Por isso que no Evangelho nós vimos este belíssimo relato das bodas de Caná. E as bodas de Caná nós percebemos ali um primeiro, não milagre como diz os outros evangelistas, mas o verdadeiro sinal realizado por nosso Senhor Jesus Cristo, que foi naquele contexto da festa de casamento, transformando água em vinho. Ali, aquela mulher que Jesus chama Maria, a mãe de Deus, a sua mãe, nós percebemos que ela é toda atenta aos sinais que o seu filho deseja realizar. Mas percebamos, na história dos evangelhos, em algum momento dos evangelhos, como este hoje, nós percebemos que Jesus, não que ele precisasse, mas ele quis precisar do ser humano para que o sinal fosse realizado, a alegria voltasse novamente ao coração daquela festa, ao coração daquele povo, porque o povo estava totalmente envolvido ainda nos preceitos da lei. Por isso que tem a simbologia ali das talhas de água. Os judeus, o povo da época, viviam as purificações rituais, e Jesus veio justamente para dar um novo sentido a estes rituais, mostrando que ele é a verdadeira alegria, ele é a verdadeira aliança. Ele veio dar um novo sentido na vida das pessoas que estavam ali no contexto da festa, que outrora haviam perdido a alegria. Mas o texto fala para nós, algumas pessoas foram importantes neste relato do Evangelho, e essa é a pedagogia do Evangelho, a pedagogia de Jesus, é a lógica de Jesus. Ele olha para cada pessoa, para cada ser humano, aqui do contexto do Evangelho, e vê que elas estão o quê? Sedentas da sua palavra, da alegria, como eu disse, estão sedentas de tudo aquilo que só Jesus pode lhes oferecer, que é a sua palavra e também que é o alimento verdadeiro, a sua presença. Então nós temos a participação, claro, de Maria, representada aqui como a mãe da igreja. Ela é previdente, e aqui a gente precisa observar esse detalhe. Ela se antecipa. Se nós observamos bem o contexto do Evangelho, a mãe de Jesus estava presente. Como veio, olha, prestamos bem atenção, como veio a faltar vinho, a mãe de Jesus cochicha ali no ouvido de Jesus: olha, filho, eles não têm mais vinho. Ou seja, olha, filho, eles perderam a verdadeira alegria, eles estão sem sentido de vida, sem perspectivas de vida. Devolva a ela, meu filho, esta alegria. E aí nós percebemos que parece assim, se a gente olhar a grosso modo, que Jesus está ali chamando a atenção da sua mãe: olha, mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas Jesus não quis ser malcriado com a sua divina mãe, pelo contrário, ele conhecia profundamente a sua divina mãe e sabia que ela compreenderia cada um dos sinais. No Evangelho de João são 7 sinais, ou podemos dizer milagres, que Jesus realiza em favor do povo. Então ela compreende tudo isso. E sempre qual é a atitude de Maria? Uma mulher orante, uma mulher que está totalmente atenta à vontade de Deus, à vontade do seu Filho. E aí nós percebemos, a graça acontece na vida daquele povo. E Jesus precisa dos serventes. Maria fala para eles assim: olha, faça tudo o que o meu filho disser, não tenham medo, acreditem e confiem. E aqui quero trazer para a nossa reflexão também, além da alegria, nós precisamos de ter uma plena confiança, não em nós mesmos, mas a confiança em Jesus, tal qual teve Maria neste momento, e ela transmitiu esta confiança aos serventes que foram lá
encheram as talhas de água, como Jesus disse, e aí levaram ao mestre-sala, para que pudesse ser contemplado ali com a graça da transformação da água em vinho. E nós percebemos que ao final do Evangelho, a alegria voltou ao coração daquelas pessoas que estavam ali. E ainda diz o final do Evangelho, finalzinho, que não só os discípulos creram, mas as pessoas que estavam ali acreditaram profundamente na providência divina que foi ali realizada por Jesus. Mais um terceiro ponto que eu gostaria de destacar na liturgia deste final de semana: a alegria que não pode faltar ao nosso coração, a confiança que não pode faltar ao nosso coração, e ainda a confiança na providência divina, que não pode faltar também ao nosso coração. Porque tudo que somos e temos, meus irmãos, nós devemos colocar no coração de Jesus, com toda a confiança do nosso coração, acreditando que Ele fará novas todas as coisas, e Ele vai dando a cada um de nós, como fala São Paulo na segunda leitura, os dons, os carismas, os serviços necessários na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, falando particularmente aqui na igreja de São Benedito, você que aqui participa, você que nos acompanha pelas redes sociais, Deus, Ele nos concede a graça de um dom, de um talento, de um ministério, seja para cantar, para servir o altar, para estar ali na pastoral do dízimo, seja qual for o ministério na equipe do Pascom. Cada dom e cada ministério Deus nos concede, e nós precisamos, meus irmãos, ouvir a voz do Divino Espírito Santo para bem servir a igreja de Deus, propriamente dita esta comunidade. Você que aqui participa, às vezes o padre chega e convida a gente para fazer algum serviço, em algum momento ali na comunidade, às vezes fala: mas será que eu tenho dom? Será que eu tenho esse talento? Será que eu tenho esse ministério? Será que eu tenho esse carisma? A gente precisa abrir-se ao Divino Espírito Santo e deixar com que a graça de Deus seja manifestada. Se o seu dom é cantar, se o seu dom é de pregar, seja qual for o seu dom, é sempre a serviço não de nós mesmos, como diz São Paulo claramente, mas a serviço da comunidade. E quando, meus irmãos, o nosso dom, o nosso talento está a serviço da comunidade, naturalmente a graça de Deus vai sendo manifestada em nosso coração, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família e também na comunidade toda. Então que nós possamos ser motivados a isso, por intercessão do grande São Benedito, que no seu tempo soube fazer a vontade de Deus nas pequeninas coisas do dia a dia. E nós também, a exemplo dele, podemos, no dia a dia da nossa vida em casa, no trabalho, no nosso convívio social, podemos fazer a diferença. E gostaria de lançar um desafio a cada um de nós. Qual diferença nós podemos fazer na vida do outro durante essa semana que vai se aproximar? Manifestar a alegria que brota de Jesus. Porque às vezes a gente olha assim, muitas pessoas tristes, cabisbaixas, desanimadas. Nós, como cristãos, não podemos ser cristãos tristes. Precisamos ser cristãos alegres, felizes, porque nós revelamos a face e o amor de Jesus Cristo. Fazendo isso, esse pequeno gesto, naturalmente a gente vai fazendo a diferença no mundo e nessa sociedade de meu Deus. E São Benedito rogue a Jesus por cada um de nós. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como homens e mulheres